legal. Grupo Preview. Segurança com experiência desde 1994. e 14, condomínio legal, hoje para trazer um tema aí que divide opiniões, o reconhecimento facial e também a biometria digital. Até que ponto a gestão do condomínio pode exigir esses registros ou restringir esse acesso para quem se recusa a cadastrar as informações físicas? Para poder explicar os limites dessa prática diante da Lei de Proteção de Dados, da Lei Geral de Proteção de Dados, Márcio Espímpolo, especialista em direito condominial. Mais uma vez, boa tarde, boa semana, bem-vindo à CBN. Boa tarde, Thalita, boa tarde, Marco, boa tarde aos nossos ouvintes da CBN. É um prazer estar com vocês novamente. Para a gente começar a entender um pouquinho esse tema, Márcio, juridicamente, essa lei, ela classifica a biometria também, a facial e a digital? A gente tem tido muito desses recursos eletrônicos, né, digitais dentro do condomínio, e os condomínios acabam não entendendo muito bem qual é o papel deles nesse momento de aderir a essas tecnologias, né? A gente sabe que é muito bom, né, ter aí sempre uma tecnologia que jogue a favor do morador, mas é preciso entender que o condomínio precisa passar por alguns processos antes de implantar, por exemplo, isso que você disse, né, a biometria facial, porque nós temos aí uma legislação que está em vigor, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, que ela classifica tanto a biometria facial quanto a impressão digital na categoria de dados pessoais sensíveis. Então, vamos repetir, dados pessoais sensíveis, tanto a biometria facial quanto a impressão digital. Por que isso? Porque são informações biológicas únicas de cada cada indivíduo. Ninguém tem uma impressão digital igual a outro no planeta Terra, né? Então, a gente precisa entender por esse ponto de vista. Então, por possuir esse nível de criticidade muito superior aos dados cadastrais comuns, né? Podemos aqui exemplificar o número do RG, CPF, quando a gente dá lá na portaria. O tratamento desses outros dados faciais e também de impressão digital, ele exige aí um rigor muito grande para você armazenar, para você solicitar das pessoas, porque o impacto do vazamento é permanente. É diferente de vazar um CPF, um RG, do que vazar aí a imagem de um rosto, até a impressão digital, que isso pode causar um problema muito grande. Exato. Ô, Márcio, e também tem prédio, né? Tem condomínio que o morador não quer fazer a facial, cadastrar a biometria. O condomínio, ele pode obrigar o morador a fazer essa biometria, impedir a entrada de quem se recusar? Nós tivemos casos recentes aí na mídia, né, de moradores que se recusaram a fazer isso. Embora o condomínio tenha insistido, é preciso entender que o condomínio precisa disponibilizar uma outra forma de se fazer esse controle de acesso, né? Identificação. Porque não pode ter aí uma imposição absoluta, ou também, a gente pode dizer aí, até uma restrição em direito de propriedade, de ir e vir, em razão de ter somente uma forma de fazer o controle de acesso, no caso, o cadastro biométrico. Então, essa coleta, Marco, Thalita e nossos ouvintes CBN, ela deve respeitar aí os princípios da necessidade e também da proporcionalidade. O que quer dizer isso? O condomínio precisa oferecer alternativas viáveis e seguras de acesso, né? Então, por exemplo, qual seria uma alternativa ao cadastro biométrico? Cartões de aproximação, tags, senhas numéricas, ou até mesmo a identificação convencional pela portaria, né? Para essas pessoas que optam
por não fornecer os seus dados sensíveis. Vamos lembrar sempre disso, são dados sensíveis pela lei. Então, o desejo de aumentar a segurança não deve anular o direito à autodeterminação informativa do morador, né, do cidadão. E, dando gancho também a isso, quais são os principais riscos jurídicos e também operacionais que o condomínio corre também ali ao adotar esse sistema sem ter os cuidados necessários? Essa é uma questão interessante, porque o condomínio ele recebe lá um orçamento de uma empresa que faz esse tipo de instalação e ele leva para a assembleia, o síndico, e eles gostam daquela ideia e já vão instalando, né? O maior risco disso, Thalita, está na governança, na segurança da informação. Muitas vezes tem até o condomínio opta por uma portaria virtual ou segurança eletrônica, sem avaliar se essas ferramentas que eles estão implantando ali utilizam criptografia mais robusta. Por exemplo, quem gerencia o banco de dados? Onde é que esse banco de dados fica hospedado? Como o condomínio vai atuar na figura de controlador desses dados? Porque o síndico sempre responde civil e administrativamente por qualquer incidente que houver no condomínio. Então, se houver um vazamento ali, acesso não autorizado, a responsabilidade legal sempre vai ser do síndico, por isso ele precisa estar muito atento a isso. Ô Márcio, mas na prática, né, existe uma diferença real entre vazamento de uma senha convencional e o vazamento de uma biometria facial pela Lei Geral da Proteção de Dados? Existe, é muito grande, né? Porque quando vaza aí uma senha, né, você vai lá e troca a senha, não há muita dificuldade nisso. Agora, quando vaza um dado biométrico, né, uma impressão digital ou a foto da sua face, isso não tem como voltar atrás mais, você não tem como mudar, né, porque é seu rosto que está ali, é sua impressão digital que está ali. O cartão pode ser clonado, não tem problema, o sistema permite o cancelamento, altera imediatamente, mas no caso do rosto e da digital não, porque são características físicas, né, da face, da digital, e aí quando isso é exposto, vazado, o dano é irreparável, né, porque o indivíduo não pelo menos, quer dizer, até já se consegue, né, Marco, trocar de rosto, de dedo, mas... inteligência artificial, né? Mas assim, a gente mesmo que vai ter que ir lá e refazer isso, vai ser complicado, né? Porque não tem outra alternativa. E quais critérios são fundamentais para a gestão do condomínio cumprir para que a biometria ela seja considerada legal, plenamente legal? A administração, o síndico principalmente, que é o responsável, como nós dissemos, ele deve estruturar o projeto com base em pelo menos 4 pilares da LGPD. Vamos falar aqui para que todos entendam, né? Um deles é a finalidade específica e legítima, que é a segurança do local. Isso é importante que exista. Depois, a transparência total. Eu tenho que explicar, o condomínio precisa explicar a todos os usuários como é que esses dados serão tratados lá dentro do condomínio, ou fora do condomínio que seja. Terceiro, a limitação do acesso. Eu preciso limitar quem é que vai acessar esses dados. Eu não posso deixar todo mundo, inadvertidamente, acessar essas informações. E o 4 é a segurança técnica. Então, eu tenho que usar firewalls, eu tenho que usar uma criptografia, como nós dissemos aqui, bastante robusta. E antes de instalar esse sistema, precisa que o condomínio elabore aí um relatório de impacto à proteção desses dados, né, para tentar mapear e mitigar os riscos dessa operação. Então, veja só, né, às vezes o pessoal está ouvindo a gente, nossa, mas é tanta coisa. É tanta coisa, porque se tiver um vazamento, a responsabilidade também vai ser grande. E aí você já citou lá atrás a inteligência artificial, né? Isso agrava os riscos que envolvem o reconhecimento facial nas portarias. Porque, na verdade, esse sistema moderno, ele não se limita a armazenar uma foto estática, né? Eles vão cruzando, né? A gente falou agora há pouquinho aí da IA, dos rostos, né?
eles vão cruzando os padrões faciais coletados com outros bancos de dados de forma automatizada. Então, isso acaba abrindo aí caminho para um rastreamento não autorizado de rotinas, criação de perfis comportamentais e até mesmo exposição né, a técnicas de manipulação digital. Então, quanto mais sofisticada a tecnologia adotada na portaria, maior deve ser aí a maturidade e a responsabilidade da governança desses dados pelo condomínio. E caso o morador ele se sinta de alguma forma inseguro com a forma que esse condomínio exige ou gerencia esses dados biométricos, ele tem algum direito? Ele tem o direito de solicitar aí o aviso de privacidade do condomínio para saber exatamente por quanto tempo esses dados vão ficar armazenados ali. A hora que ele sair, por exemplo, o visitante, ele pode, a hora que passar pela portaria, perguntar, olha, como é que esses dados ficam armazenados? Quanto tempo? Infelizmente, a maior parte dos porteiros nem sabe o que é isso, né? Porque não são devidamente treinados. Mas ele pode dizer o seguinte, olha, eu gostaria que os meus dados fossem apagados. Né? Às vezes o condomínio tem lá um protocolo de 30 dias, né? Porque, por exemplo, pode ser que esse visitante tenha entrado no condomínio e tenha tirado a vida de alguém lá dentro. Então, o condomínio também não pode se desfazer desses dados do dia para a noite, ele precisa de um tempo, então é preciso resguardar esse prazo, mas precisa passar isso para o visitante, para que ele saiba qual é o prazo, como é que esses dados são tratados, enfim, principalmente tem muita gente de personalidade pública, né, que visitam aí condomínios, vão para cima, para baixo, e que tem que ter esses dados sigilosos. A própria lei protege essas pessoas, essas personalidades. Ao mesmo tempo, Márcio, a gente frequenta um condomínio, né? Vai em casa de parente, de amigo e tal. Às vezes passa de um mês, aí você fala, mas eu já tenho cadastro facial aqui. Aí o condomínio já abriu mão dele, né? Então ele está cumprindo a lei. Então você tem que fazer o cadastro de novo. Não é só o que tem medo de vazar a foto, né? O rosto, a digital. Ele tem também o que não tem paciência para fazer de novo. É uma questão de segurança. Perfeito isso que você disse, Marco. Eu mesmo já fiquei meio bravo quando eu vou num consultório médico, num condomínio comercial, de salas comerciais, e chega lá, a pessoa fala, mas o senhor já tem cadastro aqui? Eu tenho. Mas aí ela vai digitar, não acha mais. Ela fala, é que mudou o sistema. Quer dizer, ela nem sabe a justificativa pelo qual você não tem mais cadastro, que no caso, a maioria das vezes, eles estão cumprindo a LGPD. Essa seria a informação correta. E se o dado vazar, quem é o responsável? É o síndico, com certeza, é o síndico do condomínio, ele é o representante, ele é o responsável, ele que precisa direcionar tudo isso. Quem vai controlar os dados, onde vai ficar armazenado e tudo mais. As alternativas para cadastro biométrico e de impressão digital, tudo ele. Tá certo, então. Márcio Espímpolo, advogado especialista em direito condominial, muito obrigado pela participação mais uma vez. Abraço, Márcio, até terça-feira que vem. Um abraço a você, Marco, Thalita e a todos os nossos ouvintes CBN. Tchau, tchau. 3h27.